os programas de TV lidam com os gêneros textuais? É o que nós vamos saber agora com o ex-editor de telejornal, que hoje atua na área de assessoria de imprensa e é professor da disciplina de telejornalismo na Universidade de Fortaleza, Alberto Perdigão. Estamos aqui com o jornalista e professor universitário, Alberto Perdigão, para comentar um pouco sobre gêneros textuais. Professor, você foi durante muito tempo o editor de um dos telejornais mais importantes do Ceará e hoje atua como assessor de imprensa. Eu queria saber se há diferença entre gêneros textuais dessas duas áreas. Olha, evidentemente que sim. Não exatamente por ser pelo comparativo entre jornalismo e assessoria de imprensa, porque se você for comparar o jornalismo impresso com a assessoria de imprensa, direcionada ao meio impresso, você vai ter o mesmo gênero textual. Agora, quando você compara o texto específico de televisão com os textos que são produzidos por uma assessoria de imprensa, se não for para televisão, você já vai sentir uma diferença, porque os meios sendo diferentes, eles exigem procedimentos específicos. Esses procedimentos, eles vão desde a concepção da pauta, passam pela elaboração mesmo do material jornalístico, a edição, depois a veiculação, né, que também se chama de distribuição, até mesmo a avaliação dos resultados, você pode ver como maneiras diferentes. Então, os textos, eles são diferentes muito mais pela imposição do meio, efetivamente, do que pela a distinção entre uma área de atuação do jornalista em redação e a outra área de atuação que é em assessoria de imprensa. E como se dá o processo de produção de um texto para assessoria? Olha, eu até citei rapidamente na resposta anterior que depende muito do público, como é toda a concepção assim, de qualquer texto. Se você quer escrever um bilhete para o bodegueiro, você escreve de uma maneira. Se você quiser escrever uma petição para um juiz, você escreve de outra maneira. Então, há maneiras diferentes de codificar os textos. Tá? Isso vale para qualquer ramo onde você esteja fazendo uma construção textual. Agora, o que você pode pensar como parâmetro primeiro, acredito eu, é no público. Então, se na assessoria de imprensa você está produzindo um texto que deverá provocar uma mídia espontânea, uma mídia jornal, você tem que pensar no público do jornal. Evidentemente que daquele público primeiro que é um jornalista que vai selecionar ou não a sua oferta. Tá? Mas se você vai escrever para a TV, em assessoria de imprensa, você tem que pensar no público de TV. Assim serve para o rádio, serve para um portal na internet. Então, essa é a grande questão. Como eu devo atingir aquele público no sentido de conquistá-lo para a minha informação? Essa preocupação ela existe na assessoria de imprensa, evidentemente, e ela existe no jornal também. Não basta informar, tem que emocionar, tem que conquistar o leitor ou o telespectador. Então, essa preocupação com o público eu acho que deve ser a coisa mais importante nesse momento em que se pensa sobre o tema. E como se deu a sua migração da TV para a assessoria? Olha, na verdade, eu estou assessor, tá? Eu já tive várias funções de assessoria de imprensa, já fiz e faço oportunamente consultoria. Então, deixa eu tentar colocar o que está acontecendo no momento. Eu não estou mais como editor, eu não estou mais em redação, tá? Eu estou na universidade, como você bem sabe, e numa atividade paralela, eu gerencio um projeto de implementação de uma emissora de TV em Fortaleza. Essa emissora é uma emissora pública, no caso da Prefeitura Municipal. Momentaneamente, por uma circunstância que nem me tocou assim, influir, eu fui convidado a passar alguns meses como assessor de imprensa da prefeita Luiziane Lins. É temporário. Poderia não ser, ou até poderá não ser, eu realmente não sei. Mas a ideia é que seja apenas a substituição de uma colega que está em licença
maternidade. Agora, durante a minha trajetória aí de 30 anos em comunicação, eu já fiz assessoria de imprensa como estagiário, ainda no curso, depois como tive experiências no poder público estadual, no poder público municipal, já tive um escritório de assessoria de imprensa, e aí eu vi que o meu talento de empresário era muito medíocre, eu tive que fechar. Mas depois que você adquire uma certa maturidade, já tem um curso de especialização em propaganda e publicidade, que abre outras visões, outras formas de ver e de atuar na profissão, eu hoje, se for oportuno, eu faço consultoria. O que é isso? A sua instituição pública ou privada, ou mesmo uma ONG, precisa de comunicação. Aliás, todas as entidades, todos os entes, de uma maneira geral, precisam de comunicação. Então, você não sabe como fazer. Então, você contrata um consultor que identifica a necessidade, faz um planejamento tanto de instalação do departamento de comunicação, de uma gerência de comunicação, de um setor de comunicação, tá, com as características devidas conforme aquela demanda, e faz também um planejamento de curto, médio e ou longo prazos, um planejamento estratégico de atuação, né? Você cria os procedimentos todos, né? Os meios, os procedimentos, as estratégias, as ações. Então, é um trabalho que às vezes demora 90 dias, 60 dias, pode ir a 150 dias. Então, é um trabalho de consultoria. E, normalmente, essas consultorias, às vezes, né, prevêem uma volta para avaliar. Aí, essa avaliação pode ser trimestral, pode ser mensal. Então, não é que eu migrei, entendeu? Eu posso atuar nessa área também. E que dicas você deixaria para os nossos colegas que pretendem atuar na produção de textos para assessoria? Para assessoria? Exatamente. Olha, primeiro, eu acho que é importante um pouco de humildade. É preciso que quem está começando, sobretudo, se perceba alguém que precisa aprender muito. E depois, quando aprender algo desse muito, provavelmente ele vai perceber que há que aprender sempre. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Está sempre atualizado, não só do ponto de vista jornalístico, que é importantíssimo em qualquer área de atuação do jornalista, mas atualizado em relação em relação à profissão, àquele ramo da comunicação. Depois, eu acho que é preciso conhecer bastante a instituição, a empresa, ou a empresa pública, ou a ONG. Conhecer na acepção mais ampla que você possa imaginar. Quanto mais tempo ele vai ficando lá dentro, com um olhar curioso, que deve ter o assessor de imprensa, mais ele vai aprendendo, vai conhecendo, isso é muito importante. Mas ele não pode esperar que o tempo lhe dê essa condição. Ele tem que buscar aprender a empresa. Eu preciso conhecer diretor por diretor. O que eles fazem? Quais são os pontos positivos que tem aquele diretor como pessoa, aquela diretoria? Quais são os pontos negativos que precisam ser melhor trabalhados? O que faz exatamente dentro do fluxo de decisões? Depois, o mesmo procedimento para os gerentes. Depois, para, digamos, os chamados colaboradores. É importantíssimo que ele participe da vida da empresa, da instituição, para conhecer a instituição através das pessoas. Depois, é preciso que ele conheça o outro lado, o mercado, certo? Quais são qual é o outro público dele? O assessor de imprensa ele vai fazer uma ligação entre públicos, ou o público empresa, e o público leitor, ou o público telespectador, tá? Então, quem são esses meios de comunicação e para quem eles falam? Tá? Isso também é importante conhecer. Depois, o produto, ou seja, o produto ou o serviço, é importantíssimo ele conhecer profundamente o que vende a instituição com que ele trabalha. É uma ideia?
É um sabonete? É um político? É uma gestão de governo? Ele tem que conhecer profundamente também o produto. Bom, eu acho que, para ser assim um pouco mais atual, até para combinar aí com o começo da resposta, eu vejo hoje um grande desafio para o assessor de imprensa, de uma maneira geral, é distinguir mais claramente em todos os seus procedimentos, em todas as suas atitudes, o que é público e o que é privado. Tá? Esses conceitos de público e privado, eles voltaram a ser muito atuais depois que as novas mídias, as mídias digitais, romperam com velhos paradigmas de que há um privado que emite e um público que só recebe. Então, esse parâmetro está totalmente rompido definitivamente. Tá? E agora nós temos uma nova esfera pública em que todos os públicos conversam, dialogam de uma maneira horizontal, certo? Em que o poder de comunicar passou a ser melhor distribuído. Então, é preciso ter muita atenção a esse aspecto, que é um aspecto muito atual e que vai nortear as novas relações por muito tempo. Fica aí, então, a dica para você, jornalista, que pretende atuar nessa área e nas demais.